Olá, boa tarde pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam conseguindo me escutar bem. Você está no canal Espiritualidade Anarquista. Aqui nós falamos sobre o tema espiritualidade e anarquismo em todos os seus poréns. E nós estamos hoje, né? Eu comecei a trabalhar, eu falo sempre no plural porque é sempre várias pessoas. Mas hoje eu comecei de madrugada a falar sobre o tema, sabe qual? Anarquismo vencendo a guerra espiritual. Então, nós temos aí o pessoal falando sobre guerra espiritual e por que nós anarquistas não começamos a falar sobre esse tema também, né? Então, eu separei alguns temas sobre a guerra espiritual, por assim dizer, por que espiritualidade anarquista, e filosofando sobre esse tema aí de várias maneiras, selecionei alguns textos. Então, por exemplo, nós já falamos sobre a introdução desses conceitos de espiritualidade, espiritualidade sem a hierarquia, e também falamos sobre anarquismo e o sagrado feminismo, feminino, né? O sagrado feminismo ainda não. E também falamos sobre e agora a gente vai falar sobre espiritualidade na resistência. Então, nós que somos revolucionários e rebeldes, nós precisamos o quê? Ter um espírito, sermos um espírito espirituosos, no aspecto de ir para a luta, ir para as ruas, fazer manifestação, doar o seu dia, o seu tempo para ajudar as pessoas através de recolher cesta básica, de ouvir também as situações da sociedade. Quem, por exemplo, cria conteúdo para a internet, político, está sempre sofrendo várias perseguições, né? Porque quando você coloca a cara a tapa, quando você quer dar as suas ideias, a sua opinião, atrai as pessoas, e essas pessoas que são aquelas que não concordam com você, vão ser agressivas com você naturalmente. Mas existem as pessoas que, por estarem muito apegadas aos temas que elas estão estudando, quando ela vê uma outra pessoa falando daquele tema, ela meio que fica enciumada, né? E aí o que acontece? Ela acaba também, infelizmente, aí ficando nervosa com coisas que fala, que talvez esteja errada, enfim. Quem está fazendo conteúdo dá a sua cara a tapa. E, geralmente, então, quem está na luta política, os rebeldes, aqueles que têm coragem de ir para a luta mesmo, de dar o seu tempo, o seu dia por uma causa, um princípio de vida, precisa trabalhar a sua parte espirituosa. Uma pessoa que quer motivar outras pessoas para a luta, que acredita numa mudança social e quer o socialismo libertário, ela precisa ser uma pessoa que tem um discurso que traga as pessoas para essa luta. Afinal, ela reconhece que quanto mais a gente precisa de mais pessoas para fazer o enfrentamento, para estar do nosso lado, do que a gente ficar com uma parcela pequena, exclusiva de pessoas para fazer uma revolução, né? Então, só no Brasil nós temos 240 milhões de cidadãos. 240 milhões. Quantos desses 240 milhões hoje sabem o que é anarquismo? Será que 1 milhão de pessoas conhecem o anarquismo no Brasil? Ou menos, ou mais? Eu acho que, não sei, menos. Quantas delas estão falando sobre feminismo? Quantas delas já conhecem o movimento Jinjian Azad? Quantas delas defendem a teoria queer? Quantas delas sabem que é Judith Bottom? Quantas delas conhecem algum texto de fato feminista radical? Uma autora feminista radical? Então, veja, a gente faz a nossa luta política através do quê? Do estudo. Estudar não é fácil, saber das coisas não é fácil. Então, até a gente instruir, digamos, todos a entender a situação política e aí fazer a revolução, é um processo intenso. E muitas pessoas, tanto na espiritualidade quanto nas outras vertentes, vão falar assim: mas a questão é o quê?
A questão é que as mulheres devem... Não, desculpa. Vai falar assim, mas eu preciso me cuidar para depois ir para a política. Entende? Ou para depois ajudar os outros. Eu primeiro tenho que me ajudar para depois ajudar o outro. Eu não vou conseguir ajudar ninguém se eu não for ajudada. Quer dizer, se eu não me ajudar. Tem uma história que diz assim, quando a gente tem aquele negócio que coloca no rosto, não, tá lá no avião, aí o avião tá pra cair, o que você faz? Você primeiro coloca máscara de oxigênio em você, para depois você colocar nas pessoas ao seu redor, nas crianças, né? Até nas crianças, primeiro é você, depois as crianças. Por quê? Porque se você primeiro colocar na criança, tentar colocar na criança para depois colocar a máscara em você, você vai desmaiar, né? E aí você não vai conseguir cuidar do outro. Então, a primeira coisa é você cuidar de você para depois você cuidar do outro, né? Contudo, não é assim que funciona. Eu falei tudo isso para depois dizer, não é assim que é a vida. A vida, ela é dinâmica. Essa coisa de falar assim, qual é a luta mais importante? É contra o racismo ou o feminismo? Não tem isso de fato na prática. Na prática, o que existe é a luta em si, né? Então, não tem primeiro eu vou cuidar de mim para depois eu cuidar do outro. Na realidade, a vida é dinâmica. A gente faz tudo ao mesmo tempo e de qualquer jeito. Geralmente até de qualquer jeito, né? Mas o que acontece? A gente vai pegar e trabalhar esses dois processos de estar na comunidade sendo rebeldes e indo para a revolução, ao mesmo tempo que a gente vai estar cuidando dos nossos dramas e dos nossos problemas. Então existe um mito, né, uma coisa que veio dessa cultura patriarcal de que a gente tem que estar pronto para a luta, né? Então só vou... E aí o anarquista, ele é sempre muito cobrado, o revolucionário é muito cobrado, né? Você quer revolucionar, mas ontem você estava lá no McDonald's comendo não sei o que. Você é revolucionário, mas você fez não sei o que lá, não sei o que lá. Você trabalha para uma empresa capitalista, você é não sei o que, entende? Então o rebelde revolucionário, ele está sempre sendo mais cobrado, né? E às vezes até mesmo ele pensa, nossa, eu ainda não estou preparado para a luta, porque eu faço tanta coisa errada, né? A mulher revolucionária, então, é a que mais sofre nisso, porque é a mais cobrada. A gente entra por exemplo, a mulher, ela estava na igreja, aí ela percebe que a igreja tem pontos que ela não concorda, pensamentos que ela não concorda. Geralmente a mulher começa até na questão feminista mesmo, né? Eu gosto da igreja, de onde eu tô, mas eu não acho que a mulher tem que ser submissa ao homem, né? Não concordo com o que o padre falou, não concordo com o que o pastor falou, mas eu respeito, né? Digamos assim. Aí essa mulher revolucionária, que ainda não se viu como revolucionária, mas já está questionando as coisas, quando ela procura um grupo para conversar de política, como ela ainda está apegada à Bíblia, como ela ainda está apegada aos paradigmas da igreja, ela tenta falar para as pessoas o pensamento dela, para ela poder articular, porque como que a gente aprende as coisas? Articulando. Aqui eu estou falando com vocês e ao mesmo tempo eu estou criando novos insights e mudando o meu pensamento sem nem perceber, só nessa dinâmica. Então a dinâmica do coletivo, de você estar participando de um coletivo político, as pessoas estão deixando você falar, as pessoas estão deixando você articular o seu pensamento, construir o seu raciocínio, independente de concordar ou não com você. Essa é o saudável, mas o que acontece é que quando a mulher fala, tipo assim, gente, olha, eu gosto de política, mas eu sou a favor de Deus, tá? Eu acho que a gente tem que... vai ter, sim, o apocalipse, eu acredito, sei lá, que a Terra é plana... Enfim, essa mulher vai ser esculachada no coletivos, né, geralmente. Ou nos coletivos, ou nos grupos. O pessoal não tem paciência para as mulheres que estão começando no processo político. Então, escorraça, fala mal nas costas, principalmente se ela ainda tem atitudes meio conservadoras. Então, na verdade, teria que ser o quê? Nós tínhamos que ter discursos acolhedores.
para essas pessoas se sentirem confortáveis dentro dos paradigmas que elas estão, e aí a gente sabe que através da verdade ela se impõe, e a gente vai falando, conversando, dando as informações, a pessoa vai mudando ou não, né? Mas sem atropelarmos cada um o processo do outro. Enfim, mas o que acontece é que o que a gente acontece é que, na verdade, os discursos... Por que será que tem tantas poucas mulheres no movimento anarquista atualmente? Porque o número é tão reduzido de mulheres? Será que é porque o movimento está muito violento contra nós? Será que é porque as mulheres não estão encontrando entusiasmo espiritual, de fato, para estar ali? Por quê? Porque sente medo de serem julgadas, sentem medo de serem perseguidas. Então, a gente está vendo aí o Silvio Almeida, né, fazendo aqueles absurdos, a gente viu aquele marxista fazendo aquele absurdo, aquele professor lá, né, e tal, da faculdade. Mas vocês estão vendo anarquista? Cadê a acusação dos anarquistas machistas do movimento? Não tem. Daí dá a impressão de que os anarquistas são desconstruídos, todos são feministas, venham para nós que nós é que somos os homens bons, né? Mas não, por quê? Porque se o homem anarquista faz maldade com uma mulher, para quem que ela vai acusar? Para os próprios anarquistas do movimento que protegem esse rapaz. E aí ela não pode nem falar com a polícia, porque se ela falar com a polícia, ela está sendo traíra, não é? Então, e a polícia não vai querer escutar um anarquista ou um conflito que tem aí dentro o movimento anarquista, porque é algo muito discrepante. Então, o que acontece com a mulher revolucionária? Ela se perde. Ela se perde no caminho de vários motivos. Ela é excluída do movimento político devido aos pensamentos dela, ao jeito como ela leva as coisas, ao jeito como ela está processando, né? Então, às vezes a menina tem 16 anos e já é cobrada como, sei lá, uma mulher de 60 com uma carreira política de séculos. A menina tem 16 anos e já é cobrada. Como você não sabe de Louis Michel? Como você não sabe de Bakunin? Como você não... Ela tem 16, entende? São coisas assim que da espiritualidade na resistência política, que a gente precisa ter discursos que cheguem e falem, não, a gente consegue, você pode, tudo bem, você acredita em Deus, você acredita na Bíblia, no demônio, no Satanás, não importa. Se você já está aqui querendo construir uma luta com a gente vai respeitar. No passado era assim, meu pai, minha mãe, né, as igrejas de Santo Mártir, a teologia da libertação, estava indo numa busca mais universalista, os espíritas até, né, então estava tendo uma busca mais união do que conceitos e ideologias, né, mais o que a gente precisa? De luz na rua? Não me importa se você acredita numa coisa ou numa outra, a gente quer a luz na rua. Como que a gente vai conseguir isso? Né? A dignidade de vida. Então, também não estou falando para que quando a menina entrar no movimento, tratar ela como se ela fosse alguém que estivesse aprendendo e você já sabe de tudo e ela que está aprendendo porque ela sabe menos. Né? Não é assim. Como que a gente vai... Se chegar e falar, o ser humano é uma bosta, é um vírus social. Se você falar isso para uma pessoa que está querendo entrar no movimento e já vir com um discurso assim muito pesado para ela, vai estar, na verdade, discrepando, né? Tá parecendo que você está querendo tirar ela e falando que não tem mais nada, que não tem o que fazer, o mundo é uma bosta e acabou. Né, acabou, então se já acabou, para que vai ser anarquista? Entende? Aí é meio que uns pulos do gato. Será que está realmente querendo fazer a revolução, acreditando no poder do povo e sendo espirituoso para levantar o seu... Então a espiritualidade na resistência tem a ver com isso. Tem muito a ver com isso. Tem tudo a ver com isso. Tem tudo a ver com isso porque, imagina o seguinte... a Igreja Católica, ela pega e mexe com a espiritualidade das pessoas para que e foi assim. Então, espiritualidade e resistência é muito intrínseco. Muito intrínseco. Se você vê, por exemplo, as igrejas, ao catolicismo, qual que foi a ideia? Primeiro, colocar o Messias crucificado. Então, quando você entra numa igreja católica, né, não das novas, né,
as carismáticas, né, as carismáticas, mas as mais antigas, qualquer igreja você entra, tá lá Jesus na cruz, né, sofrido lá, para quê? Para que as pessoas já entrassem e já se assustassem. A primeira sensação que a pessoa tem é de, meu Deus, né, estou num lugar meio tenso. Aí depois, esse homem tá aqui crucificado, todo machucado, né? Até meio delicado. Jesus é meio delicado, né? Meio afeminado, por assim dizer. Essa criatura ingênua e sofredora, esse homem aqui tá sofrendo por causa de você, dos seus pecados. Então, o que que faz? Imagina, o que que é empoderar uma pessoa de forma espiritual? Olha, todos juntos podemos vencer, nós temos força, você é importante, você tem qualidades, você é incrível, né? Você, a sua participação, a sua existência, o seu brilho nos ajuda a crescer. Sem você, nós estaríamos com menos possibilidades de vitória. Você é importante para a nossa construção. Essa é a mensagem que a gente quer passar. A igreja não queria essa mensagem, ela regula a miséria em todos os campos, né? O campo da intelectualidade, o campo da autoestima e o campo do físico, o campo do alimento físico, né, do nosso corpo. Então a igreja, o sistema patriarcal é a regulação da miséria. Aí a pessoa chega na igreja pensando, nossa, eu sou um pecador, eu faço muitas coisas erradas realmente, então eu realmente não mereço, né, nem existir de fato, eu estou existindo porque não tenho o que fazer, mas a pessoa ela já entra com uma sensação de que ela não é capaz, ela é uma pecadora, ela é uma pessoa que não tem as possibilidades de crescer socialmente de fato. Então, a espiritualidade na resistência é isso, é a gente ter discursos que a pessoa, por exemplo, a senhora, né? Isso eu aprendi a dura custa, que quando eu era mais radical contra as religiões, assim, ainda sou radical contra as religiões, mas aprendi a ter mais amor com as pessoas. Então, quando eu era mais assim, não, tem que sair desses lugares, antro não sei o quê, né, que também é válido o discurso assim, mais incisivo contra a igreja. Não estou falando que não é, estou falando que a gente tem que só ter um certo limite, mas não que é para parar de falar, pelo contrário, tem que continuar falando, mas como falar, tem que, enfim, é o discernimento. Agora, a espiritualidade quanto resistência. Você vê, por exemplo, mulheres que estão na igreja, e evangélicas ou tudo mais, que é a única coisa que ela tem. Então, ela fica o dia inteiro trabalhando, aí chega em casa, ela cuida dos filhos, e depois ela vai para a igreja para ter um pouco mais de força, para ter um pouco mais de fé de que as coisas vão melhorar, porque a vida em si não está bastando. E aí o que acontece? Se você chegar para essa pessoa, para essa mulher e falar, olha, além da vida ser uma meleca, Deus não existe e você está lascada totalmente, e tirar da pessoa o pouco entusiasmo que ela tem na vida, é algo bastante cruel, e sendo que aquela espiritualidade é que está fazendo ela lutar todo dia, acordar e ter resistência de trabalhar novamente, às vezes com um sorriso no rosto, né, motivando as pessoas ao redor. Então veja, existe uma luta, né, invisível, sim, de propagandas de empresas que saem ganhando através da tragédia, da dor e da violência. E é assim que eles justificam os genocídios contra o nosso povo. Eles querem que a gente esteja em guerra, né? Guerra entre nós, não, quer dizer, paz entre nós, guerra aos senhores. Essa é a frase. Por quê? Porque a gente já sabe que os senhores que estão no poder, eles querem que a gente aqui embaixo fique no caos, né, na violência. Por quê? Porque uma pessoa que é controlada emocionalmente, ela não gasta o dinheiro dela de qualquer maneira. Uma pessoa que está com problemas emocionais, ela é mais vulnerável a não conseguir conter a grana, conter o seu dinheiro. Ela é um cliente difícil. Ela é um cliente fácil. A pessoa que está com a emoção, com o seu eu ainda muito destoado, entende? Por isso que também estou querendo desconstruir a palavra mulher. Quando está muito desconstruído, aí
é mais fácil de você acessar ela e convencer ela de comprar uma coisa que ela não precisa, ou ela fazer uma coisa que não vai ser bom para ela, né? E assim sucessivamente. Então, a espiritualidade, ela está ligada muito a essa questão de centralizar objetivo, determinação, e aí a gente sabe que então nós temos uma televisão, uma mídia jornalística, por exemplo, que é sensacionalista, e aí ela funciona não através do que ela pode oferecer de conhecimento, mas sim de polêmica, de sensacionalismo. Tem a menina Jenny, a moça lá do avião, que disse não, ela só disse não e não teve nem expressão no rosto, né? Assim, ela não é uma pessoa do carisma entretenimento. Não que ela não seja carismática em outros pontos e tudo mais. Estou falando assim do entretenimento, né? Mas ela conseguiu 1 milhão de pessoas de seguidores, enquanto outras fazem trabalhos incríveis, cheio e as pessoas não dão muita atenção. Então, a discrepância de como que está a nossa espiritualidade atualmente, como que está o nosso envolvimento com o coletivo, o que está nos entusiasmando? Entusiasma mais um filme hollywoodiano novo do que um documentário da hora sobre um tema que realmente faz parte da nossa vida. O que faz os nossos olhos brilharem atualmente? Então a gente vê que às vezes as pessoas nem estão mais com os olhos brilhando, porque elas estão interessadas em coisas que não fazem os olhos brilhar, que não faz o coração bater mais forte, que não traz calor para o nosso corpo. Então são coisas que a gente pega o Facebook ou o Instagram e é um monte de mensagem dúbia, de coisas violentas, de coisas que levam à pedofilia, coisas que levam à prostituição, e é tudo isso, é assim que é a base do nosso sistema atual. É para causar violência, os extremos. O capitalismo, ele trabalha com o nosso extremo. A gente querer muito beber, querer muito comer, querer muito, 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 sempre muito. Então, por isso que a espiritualidade na resistência anarquista, ela vem de um ponto do taoísmo, da compreensão do caminho do meio, do estoicismo em si, né? Eu sei que a direita dominou muito esse tema e os Red Pill e tudo mais, mas não é deles esse tema. Então, a espiritualidade anarquista, ela vem com esse poder de pegar e falar, não, qual que é a vida melhor, qual que é a vida que mais o ser humano vai ter qualidade? É a vida em que ele está sendo suprido na sua intelectualidade, suprido no seu amor pelo o coletivo, está acolhendo ele acolhe o seu coletivo, ele faz parte, então todo dia ele faz história com alguém, com a comunidade, né, se sente pertencente, todo dia ele se sente pertencente, todo dia ele recebe elogio, todo dia as pessoas certificam que ele merece existir, entende o que eu quero dizer? Assim que a gente teria que estar tratando uns aos outros, todo dia, não importa se brigou, não importa se está chateado, não importa se, né, tá tentando fazer com que o outro perceba que ele é importante para todos nós. As pessoas não têm nem paciência para isso, elas vão dizer que isso é passar a mão na cabeça. Eu tô falando eu tô falando aqui de vivência, gente. Tô falando, a pessoa fez uma coisa errada e deixa pra lá. Não tô falando isso, né? Cada um vai ter o discernimento da sua vida, seus limites, a coisa complexa. Eu tô falando aqui de uma questão de que a gente nunca dá carinho uns aos outros de fato, assim, quer dizer, nunca não, né? Mas é difícil a gente as pessoas quererem até nos escutar, às vezes é difícil a gente conseguir a atenção, né, mesmo quando a gente traz temas diferentes, enfim. É isso que é a espiritualidade na resistência. Então, como que você trabalha a sua espiritualidade para você continuar lutando pelos direitos das crianças, das mulheres, né, da luta socialista libertária, dos trabalhadores, para acolher os corações das pessoas que estão sofrendo atualmente, para que elas não pensem que a luta acabou. Então, a cultura da contra-luz. Eu acredito então que a gente é a anticultura da luz.
Por quê? Porque a gente tem uma cultura das trevas, que é o patriarcado. Então, todos os filmes, novelas, seriados, e isso se intensificou. Então, quando a gente vê os filmes do passado, eles geralmente, né, até os filmes do Will Smith sempre tinha uma sabedoria para nos falar no final, sempre tinha uma coisa bonita para nos dizer, e aí depois olha o que a gente viu, como é que ele é, né? Mas a gente vê que no passado tinha um esforço para que os filmes, seriados, até que tinham um esforço para trazer uma mensagem positiva de amadurecimento emocional. Depois isso se perdeu, a gente viu que se perdeu nos filmes atualmente. Eu fui assistir um filme faz anos que eu não vejo, né? Não tô querendo dizer que eu não gosto, eu tô querendo dizer que alguma coisa aconteceu de que eles quiseram travar a nossa evolução emocional e eles perceberam que os filmes tinham que parar com isso. Então, teve filmes que eu já assisti que é o tempo todo só pancada, e é uns efeitos especiais sem sentido, e pancadaria, e coisas sensacionalistas, e são filmes que o personagem começa de um jeito e termina do mesmo jeito, não tem evolução, não tem mais, sabe, aquela coisa, até parece ser uma chata falando, né? Mas é verdade. Então, o que acontece é que teve esse impedimento aí da história da nossa, que está cada vez mais fomentando a violência, as coisas de ciúmes, vingança, sei lá. E aí vai até, é o teatro dos horrores, né? Então, tudo isso é para que a nossa comunidade fique doente emocionalmente, que se tornem cada vez mais individualistas, mais julgadoras, que cobrem fiquem cobrando uns aos outros. Então, já vi gente que fala assim, eu tenho amigo bolsonarista, eu sou amigo de todo mundo, eu sou amigo, eu respeito todas as opiniões, menos de quem? Das mulheradas. Então ele tem paciência para o amigo bolsonarista, ele tem paciência para o amigo da igreja, ele tem paciência para todos, mas ele não tem paciência para a mulher da igreja, não tem paciência para a mulher bolsonarista, não tem paciência para a mulher que está começando, entendeu o que eu quero dizer? Então ele seleciona quem é que ele vai ter paciência e quem ele não vai ter. Essas coisas assim, vocês sabem que essas coisas realmente acontecem, né? Então, o que eu estou querendo dizer é qual que é a nossa espiritualidade, como que a gente vai fazer com que as pessoas sintam que realmente é felicidade quando você luta pelo seu povo, a alegria de você estar na rua, ali vendo que as pessoas estão em harmonia com a luta que você está pedindo, a luta que você está desejando. Então, enfim, tem que dar a cara a tapa para ser a primeira pessoa a falar de certo assunto que ninguém vai concordar, né? Infelizmente, para você dar a liberdade, peraí só um momento. Peraí, mãe. Oi, Didi. Eu tô em live. Ixi. Aqui. Quem que é? Então, né? A vida acontece. Aí, então, o que eu tava falando mesmo? A espiritualidade, né? A espiritualidade na resistência. Eu esqueci. Então, a espiritualidade na resistência vai ser essa luta. Nós que somos... A sociedade sempre funcionou com poucos revolucionários, com poucos rebeldes. E, geralmente, as revoluções acontecem de duas maneiras. Ou alguém sai ferido, ou o ferido vai ser a outra pessoa que estava lutando. Quer dizer, a nossa liberdade só vem com muita luta. E com muitas pessoas que dão a liberdade, né? Que dão a liberdade para outras pessoas. Que vão que são presas pela luta, que enfim, né? Causam aí tumultos ao ponto de também se colocar em perigo. Por exemplo, Emma Goldman foi presa, né? Lucy Parson foi considerada a mulher mais perigosa do mundo, então ela tinha o nome dela sendo espalhado como terrorista pelo país inteiro. Imagina o impacto que é isso na vida da pessoa. A Espertirina, que jogou o buquê, né, de dinamite
colocou aí 10 homens policiais no chão. Então, é sempre através assim, do extremo. Por quê que é do extremo? Porque a gente está nessa situação caótica. E para você fazer algo desse gênero, você chegar e falar assim, olha, eu vou doar minha liberdade, colocar minha liberdade em prova, em prol das pessoas, da dignidade de vida, da política, da luta real. Isso a gente vê pouco acontecer, né? Quem é que é espirituoso ao ponto de conseguir fazer isso acontecer? Precisa de uma espiritualidade muito firme, uma resistência muito firme dentro da luta. O que faz você bater o seu coração mais forte para você continuar na luta? O que faz você ter essa energia modificadora dentro de você? E quais seriam as frases motivadoras que você falaria para as pessoas? Venha para o anarquismo porque aqui é melhor. Entende? O que faz o seu coração bater ao ponto de acreditar que as pessoas podem mudar, que as pessoas podem ir para a luta e que as pessoas podem criar essa força e esse papel de transformação social? Entendem? A maior parte hoje das pessoas que estão no anarquismo vão falar que o ser humano é um verme na Terra, somos vermes na Terra e que nós aqui só causamos problemas e que a natureza, que a gente abusa da natureza e que o ser humano é ruim. O ser humano não é ruim, o homem é ruim, a mulher é boa. Né? Então já começa por aí. Nós mulheres não podemos ser culpadas pelas coisas que os homens estão fazendo de errado, né? Então até no consumo de carne a mulher não come tanta carne quanto os homens comem. Então tem tudo, né? O sistema patriarcal foi feito por os homens, pelos homens, e se a gente está vivendo um caos atualmente é por culpa deles, não culpa nossa. E eu sei que as pessoas têm dificuldade de escutar isso muito, mas é a realidade. Entende? O sistema não foi feito para as mulheres. Não teve um sistema matriarcal até hoje, de fato, que protegesse totalmente as mulheres. Sempre foi, mesmo nos sistemas matriarcais. Agora a gente está conseguindo o socialismo libertário de fato, que vai falar, não, a emancipação das mulheres é que vai trazer o socialismo libertário para a sociedade. Finalmente a gente, né, pegou realmente a luta aí feminista para nós. Mas até então não teve isso. Então nós mulheres não podemos ser culpadas pelo sistema da natureza estar sendo destruído dessa maneira, se a gente faz séculos e séculos que estamos tentando ser escutados e não somos. E quando a gente fala, a gente é, né, esculachada pela esquerda e pela direita. A história está aí, não deixa a gente mentir nisso. Isso é resistência. Espiritualidade na resistência, quando a gente faz as coisas com ternura, com compreensão, com amor. Então, com as pessoas hoje as pessoas fazem ao contrário. Elas gritam com as pessoas ao redor dela, que pensam ao contrário de política, que pensam alguma coisa errada. Ela grita, ela xinga, ela maltrata, ela exclui. Mas a polícia, né? Mas os conservadores de fato que tá lá no poder, aí eles não mexem, entendeu? Aí lá com eles não tem essa gritaria, não tem essas coisas. Vai ter com quem? Com as pessoas que estão ao seu redor, entende? Por isso que tem que trocar. Tem que ser agressivo com o Estado, agressivo com as empresas e não agressivo com as pessoas que estão ao seu redor. Teria que ser, né, com as pessoas ao redor mais paciência e com eles mais agressividade, mas o que a gente vê? Ao contrário acontecendo. Não sejamos assim. Então, tenhamos aí uma espiritualidade anarquista que atraia as pessoas para a luta e que perceba que está desse lado da luta, por mais que ainda seja difícil, é melhor do que estar fora da luta. Por isso que eu gosto de falar para as pessoas que elas são diamantes, que nós seres humanos na verdade somos diamantes e nós estamos em grande pressão, porque em breve a gente vai virar uma linda pedra preciosa, bem organizada e transparente, brilhante e bonita. Nós somos isso, né? Nós somos a espiritualidade, o espirituoso do anarquismo dentro da luta política. Muito obrigada pela atenção, então, de todos. Em breve eu já vou fazer mais uma outra live para terminar essas filosofias todas sobre espiritualidade e anarquismo. E aí,
tem aí reflexões para a gente trabalhar o resto da vida e complexar bastante esse tema, tá, gente? Por que eu tô fazendo essa série? Porque estavam me pedindo muito, muitas pessoas ficavam falando, você não fala de espiritualidade, você não fala de espiritualidade. Bem, agora eu estou falando tudo que eu penso da espiritualidade nessa live e aí eu termino esse assunto, vou poder ter bastante conteúdo. Eu tenho muito conteúdo, na verdade, se eu quisesse ficar postando, já tem bastante para um ano inteiro. Mas eu vou terminar de fazer essas divagações. Obrigada pela atenção de todos, fiquem na paz. E é isso aí. Obrigada. E vamos fazer. Eu vou fazendo. Eu tinha que fazer a leitura dos livros, né? Só que como a gente está em férias e festas, bem entre esse meio, eu vou começar a fazer a leitura novamente, eu vou retomar a partir do dia 3, eu volto a ler os livros novamente. Aí eu já pego e não paro mais. Então, por isso que eu não estou lendo os livros ainda e mudei o... Aí, porque é mais fácil eu ficar falando, né, do que fazer edição, ou pegar o livro e ler e tudo mais. E aí, aqui também eu já nem... também não preciso compartilhar e tudo mais, porque... trava o meu computador, eu fico muito ansiosa. Já as leituras já dá para ter uma participação maior e tudo mais. Não sei, gente, eu tô aprendendo ainda, tô meio assim, né? Porque para chamar pessoas é algo bastante intenso. Obrigada por assistirem, obrigada. Fiquem na paz e daqui a pouco eu volto para fazer a próxima live e o próximo tema vai ser... cadê? Práticas espirituais e autossuficiência. Então, até mais e até daqui a pouco.